Oi, gente, tudo bom? Eu aqui de novo, né? Enchendo o saquinho de vocês, né? Para o Enem, para o vestibular, né? Enfim. Lembrando, né? Vamos tentar adiar esse Enem porque a gente precisa, pelo menos, né? Minimizar o impacto dessa pandemia nas populações mais carentes, certo? Vamos lá. Rigidez dielétrica e o poder das pontas, né? Bom, primeiro, né, o que é um dielétrico? Um dielétrico, na verdade, é o nome que se dá a um isolante, certo? É algum material que não conduz muito bem a eletricidade, tá? E é o contrário, né, de condutor, né? O condutor, ele vai conduzir melhor essa eletricidade. Então, ele vai deixar com que os elétrons livres, né, eles fluam com mais facilidade através do corpo, tá? Daquele material, né? Então, o que significa essa rigidez, né, de um isolante, né, que é o dielétrico aqui? Significa, né, o máximo, o quanto de valor no campo elétrico que ele vai suportar para permanecer um isolante, certo? Então, se eu tiver um campo elétrico muito alto, né, com um valor muito alto, ele pode quebrar essa rigidez do dielétrico, né? E aí o dielétrico passa a virar um condutor, que é o que acontece, por exemplo, nos raios, né? Porque, afinal de contas, o ar, ele é um dielétrico, ele é isolante, certo? Se ele não fosse isolante, a gente estaria tomando choque aqui o tempo todo, né? Porque a energia, né? A gente está envolto de energia o tempo todo, de energia elétrica, né? Então, se o ar não fosse isolante, né? Se ele não fosse um dielétrico, a gente estaria tomando choquinho aqui o tempo todo, certo? Então, o ar, ele é um isolante. Só que como que acontece os raios, então, né? Como que o raio, ele consegue sair da nuvem, né? E ir pro solo, ou sair do solo e ir pra nuvem? Porque existem 3 tipos de raios, inclusive, certo? Existe o raio, né, que sai de nuvem e vai para a nuvem. Existe o raio que sai da nuvem e vem para o solo. E existe o raio que sai do solo e vai para a nuvem. Sim! O raio, ele pode subir ao invés de descer, né? Ele não só desce. O que faz com que isso, com que haja esses 3 tipos, né? A quantidade de carga elétrica, tá, de elétrons em excesso, né, que eu tenho naquele material, naquele meio, né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 nuvens, né, 2 nuvenzinhas assim, né, 2 nuvens. Essa nuvem aqui, ela tá carregada negativamente, tá? Essa aqui, ela pode estar positivamente carregada, né, ou ela pode estar neutra. Os elétrons, eles vão sair daqui e vão para cá. Então, o raio, né, ele vai ser transferido dessa nuvem para cá. Então, ele vem nesse sentido. Se essa nuvem aqui, né, ela está carregada negativamente, né, e a Terra lá, né, ela está positiva aqui, ou seja, essa nuvem tem mais elétrons do que aqui a Terra, né, do que no solo, o raio desce, né? Se for o contrário, né, o raio sobe. Então, se no caso for essa nuvem aqui, o raio vai subir, tá? Então, eu tenho esses 3 tipos aí, né, de raio que depende da carga, né? Quem é que está em excesso de elétrons ali, certo? Bom, então o raio, ele funciona assim. O que faz, né, com que o ar, ele deixa de ser isolante e vire um condutor? Tá? É que naquela região do espaço, né, onde aconteceu o raio, tá, o campo elétrico era tão intenso, mas tão intenso, né, que ele conseguiu quebrar essa rigidez aqui dielétrica do ar, tá? E ela tem um valor específico, né, desse máximo de campo elétrico, no caso do ar, tá, que eu vou passar aqui para vocês, né? Então, é isso, tá? Então, um isolante, ele pode virar um condutor? Sim, certo? Depende, né, se aqui o campo elétrico naquela região for intenso o suficiente para que quebre a rigidez dielétrica daquele material, tá? Cada material, cada dielétrico tem um valor específico ali, certo? Bom, no caso do ar, né, essa rigidez dielétrica, tá? Ele é 3 aproximadamente, né, 3 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb, tá? Esse aí é o máximo valor do campo elétrico que o ar suporta,
né, sem se tornar um condutor, né, sem se ionizar, né, o que a gente chama, tá, de ionização, né. Bom, e o poder das pontas? O que é isso, né, do poder das pontas? Todo mundo aqui já viu um para-raio, né? E todo mundo sabe que é fundamental colocar um para-raio numa casa, certo? Aterrado, né? Bom, por que um para-raio ele é cheio de pontinhas? Por causa disso aqui. Significa o quê? Imagina que eu tenho, vou colocar aqui uma coxinha aqui, tá? Imagina aqui que eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é um material qualquer que tem esse formato, né? Então ele está carregado, vou dizer negativo, tá? Então ele está com excesso de elétrons aqui. Certo? Bom, vocês percebem que nessa região aqui, ó, eu vou ter uma densidade de cargas, né, menor do que nesse outro ponto aqui, ó. O que é a densidade de cargas? A gente tem dois tipos de densidade, né? A gente tem a densidade superficial e a gente tem a densidade volumétrica, tá? No ensino médio, basicamente é trabalhado somente com a densidade superficial de cargas, né? Então, lembra lá da equação da densidade normal? O que é a densidade? Densidade é a massa dividido por volume, certo? Isso é a densidade de qualquer massa, né? De qualquer meio que tenha massa. Só que nesse caso aqui a gente trabalha com carga elétrica, tá? Então, não interessa pra gente a massa, interessa a carga elétrica, certo? Bom, então essa densidade aqui, ela vai virar uma letra grega que chama de sigma, que é desse jeitinho aqui, ó, bem bonitinho, né? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a quantidade, né, de carga que eu tenho em alguma área qualquer. Isso aqui é a densidade superficial, tá? De cargas, né? Então, vai ter, vou colocar aqui bonitinho, né? Densidade superficial de cargas, tá? Então, eu vou ter uma quantidade de cargas, né, dividido a superfície vem de área, né? Então, dividido pela área. Isso é a densidade, tá, superficial de carga, né? No caso da densidade volumétrica, aí eu tenho um volume, né? Aí eu vou ter, ao invés de área, eu vou ter V, tá? Mas isso aqui não tá caindo, né? Não tá aparecendo. Então, aparece a densidade superficial de cargas, que é isso aqui, certo? Bom, então a gente percebe que a gente tem uma quantidade de carga muito maior em uma área que é pequena. E é isso que é a ponta, não é? A ponta, a gente tem uma área muito pequena, tá? Então, a capacidade que aquela ponta tem de acumular carga elétrica é muito alta. É muito maior, por exemplo, né, do que nessa região do espaço aqui, ó. Tá? E aí o que acontece? Aqui, como o campo elétrico, né? O campo elétrico ele é dado por K0 vezes a carga sobre a distância quadrada. Quanto maior esse número de cargas, maior vai ser o campo elétrico, certo? Então, aonde eu tiver, a região do espaço que eu tiver mais acúmulo de carga, maior vai ser o meu campo elétrico naquela região, né? Então, a probabilidade, tá? Aqui vai ser o campo elétrico máximo. Então, a probabilidade que esse campo elétrico máximo ele vai ter, né, de quebrar essa rigidez dielétrica aqui, tá, do ar, é muito alta. Então, é por isso que a gente usa, né, é por isso que a gente fala que não pode ficar debaixo de árvore, porque é cheio de ponta, tá? É por isso que a gente usa os para-raios que são cheios de ponta. Para quê? Para que realmente se acumule carga ali, né? E o raio, ele desça por ali, tá? E aí ele vai, né, tá aterrado ao solo, vai ser descarregado lá na terra e não na nossa casa, né? Tá? É por isso, certo, gente? Bom,
Eu espero que tenha ficado, né, bem claro. Qualquer coisa vocês comentem aqui, tá? No vídeo que eu respondo, tá bom, gente?